Se quisermos desenvolver caráter piedoso, nós temos que aprender como é o caráter do próprio Deus. E Deus é santo. E agora a gente vai então começar a ver quais são as características de um caráter que é piedoso. A piedade, ela se manifesta por um caráter que é parecido com o caráter de Deus. E isso vem quando a nossa vida, então, é centrada nele. Talvez essa seja a síntese do que a gente falou. Não adianta a gente tentar reproduzir características do caráter de Deus se a nossa vida não estiver cheia ou centrada completamente nele. E o que acontece é que muitas vezes nós estamos inundadas, centradas no nosso próprio eu, tentando fazer com que outra coisa seja refletida ou espelhada que não o nosso próprio eu. E embora a gente até consiga eventualmente marcas que remetam a um caráter piedoso, isso é falho, isso vai falhar, porque nós precisamos mesmo centrar no próprio Deus, certo? Então a gente viu também que a devoção a Deus, ela se manifesta de 3 formas principais, que é uma vida que teme a Deus, reconhece em toda a sua majestade e glória e por isso teme a Deus. Uma vida que ama a Deus acima de todas as coisas, à medida também que ela reconhece aquilo que Cristo fez. E uma vida que deseja Deus. Deseja Deus, não as coisas que Ele pode proporcionar, certo? E aí a gente entra então em quais são esses traços. E hoje a gente vai falar especificamente de santidade e fidelidade. Se nós quisermos desenvolver caráter piedoso, a gente precisa, então, aprender como que é o caráter do nosso Deus. E Deus é santo. Na verdade, Deus não é santo. Deus é santo, santo, santo. A gente tem na série devocional, a primeiríssima aqui deste canal, a Deus Incomparável, a gente teve um dia que falou especificamente sobre santidade, que Deus é santo e Ele deseja que nós sejamos santos também. Então, se você quiser aí complementar o seu aprendizado, você procura, tanto faz em que canal você está disponível em todos eles, você procura na série de lives devocionais Deus Incomparável, o episódio específico que fala que Deus é santo. Depois você procura também o Deus é fiel, mas vamos começar com a santidade. Então veja lá, Deus é santo. Deus é várias coisas. Nós temos uma lista muito grande de atributos incomunicáveis e comunicáveis. Mas a gente vai começar por esse, contrariando inclusive a ordem do próprio livro, que não começa pela santidade. Mas eu vejo a santidade como ponto de partida para isso. Porque ser semelhante a Deus em caráter é, acima de tudo, ser santo. A Bíblia, inclusive, toda vez que... toda vez não, mas muitas vezes em que ela vai falar sobre a santidade de Deus, ela fala não que Deus é santo, mas que Deus é santo, santo, santo. Um recurso literário da época, né, dos originais, que remetiam à ideia de que, quando eu usava o termo repetidamente, eu estava enfatizando o quanto aquilo era grande sobre o próprio Deus. E dentre todos os atributos que são descritos para nós da Bíblia, o único em que é usado esse recurso, né, é a santidade de Deus. Você não encontra na Bíblia Deus é amor, amor, amor. Deus é justo, justo, justo. Mas você encontra Deus é santo, santo, santo. O exercício da piedade, então, envolve a gente buscar a santidade. 1 Pedro 1,16 diz, sejam santos porque eu sou santo. Paulo também diz que nós fomos chamadas para isso. Nós somos chamadas para uma vida santa. Nós fomos redimidas para essa finalidade. Nós fomos redimidas para uma vida santa. Lembrem sempre disso, eu repito em quase todo contexto que eu tenho oportunidade. Muitas vezes a gente encara a redenção como um escape do inferno. E embora de fato isso seja um belo livramento, nós fomos redimidos não para essa mera, entre aspas, sobrevivência, mas sim para algo muito maior, que eu não fui redimida para não ir mais para o inferno, mas continuar vivendo do meu próprio jeito. Eu fui redimida, liberta do inferno, para ser resgatada ao meu propósito original, que é viver para a glória dele. E se a Bíblia nos ensina que nós fomos chamados para uma vida santa, esse também é o motivo, o propósito para o qual eu fui resgatada. Então a vida abundante que a gente tem visto já nessas últimas semanas, ela vem de fazer aquilo que eu sou chamada para fazer, e por isso ela vem quando eu busco a santidade.
Deixa eu desativar aqui. Hoje eu fui mais direta no meu início, eu acabei esquecendo de desativar os comentários. E muito bem, então, sejam santos porque eu sou santo. Ok, o que é ser santo? O que é ser santo? Talvez você já tenha ouvido, se você é velho de guerra aí, velho de igreja, talvez você já tenha ouvido, ser santo é ser separado, né? E essa é uma boa definição, realmente. Você se comporta no sentido de que você é diferente dos demais, porque você tem algo diferente para fazer, um chamado, um propósito diferente. Ok, ser santo é ser separado. Mas eu gosto demais do Jerry Bridges, você já sabe disso, eu acho ele extremamente direto e simples em todas as colocações que ele faz. E ele manda muito bem aqui nesse capítulo sobre santidade, porque ele diz assim, sabe o que é ser santo? Melhor definição de ser santo é ser sem pecado. Isso é ser santo. Você é santo, você é sem pecado. João, ele disse que escreveu a primeira carta dele para os seus leitores para que eles não pecassem. Veja comigo lá, em 1 João 2:1, está escrito o propósito da carta. Peraí. 1 João 2:1 está dizendo, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. E é interessante porque não está escrito assim, eu escrevo essas coisas para que vocês evitem o pecado o máximo possível, para que haja o mínimo possível de pecado na sua vida. Não, eu escrevi essas coisas para que os meus leitores não pequem. E é claro que depois João continua, né? Se porém isso acontecer, porque vai acontecer, você tem também alguém que blá blá blá, né? Mas o alvo é não pecar. O alvo realmente é santidade sem pecado. A gente parece que se contenta muitas vezes com pecar pouco. Meu alvo é pecar o mínimo possível. Não, seu alvo não é pecar o mínimo possível. Seu alvo é 0 pecado. Pecar o mínimo possível nunca foi o padrão. Nunca foi o padrão você pecar o mínimo possível. Todo pecado é uma afronta contra Deus. Por isso, a gente não tem, inclusive, aqueles pecadinhos que a gente pode varrer para debaixo do tapete, entende? O padrão é 0. A santidade para o cristão, e é por isso que a gente está começando por ela não é uma opção. Ela é um dever de todo crente. Nós somos chamadas para isso. E a gente jamais vai atingir o alvo de ser totalmente sem pecado nessa vida. Mas mesmo assim, deve ser o nosso alvo supremo. E aquilo pelo qual a gente se esforça, ora e batalha para conseguir. A gente não pode evitar esse padrão de Deus para nós. Nós fomos chamados para a santidade. E a santidade é uma vida sem pecado. Então, como assim? Como que eu conquisto ou consigo a santidade? O Jerry Bridges vai dar no seu livro ali, o Exercita-te na Piedade, no capítulo que fala sobre santidade. Ele diz que a santidade vem por meio de 5, não são 5 passos, mas acho que 5 fatores. Vamos estudar aqui um pouquinho mais a fundo cada um deles. Que são, a santidade vem por meio de convicções, compromisso, disciplina, dependência e desejo. Vamos ver cada um deles. O primeiro são as convicções. A santidade vem quando nós crescemos em convicções que vêm por meio do conhecimento da verdade. Romanos 12:2, um trecho muito conhecido e talvez um dos trechos mais decorados por nós, especialmente na adolescência. É engraçado como vira e mexe eu escuto Romanos 12:1 e 2 e se eu fechar o olho eu sou automaticamente remetida ao salão Alca do acampamento Palavra da Vida. De tanto que Romanos 12:1 e 2 era inculcado na nossa cabeça durante a nossa adolescência. Mas são 7:30 da manhã, então eu vou ler. Mas esse versículo, ele realmente está na minha cabeça. Romanos 12:2 diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos firmar convicções na palavra e deixar que isso transforme a nossa mente e o nosso modo de agir. Cada dia mais em que nós escolhemos nos exercitar na piedade, lembra que um dos passos do exercício na piedade era disciplina? E mesmo sem vontade, é isso que o atleta faz? Aqui a gente retoma essa ideia, porque cada dia mais em que a gente se exercita na piedade, o Espírito Santo continua a renovar a nossa mente. E à medida que ele renova a nossa mente, a gente vai tendo uma compreensão cada vez maior da palavra de Deus e vendo também a capacitação dele para que nós
hajamos diferente, para que as nossas atitudes sejam diferentes. E se nós não nos comprometermos, embora a gente vai falar de compromisso depois, se a gente não se comprometer em firmar convicções na verdade, estudando a sua palavra, estando cheios da sua palavra, e ainda assim achar que a gente consegue crescer na piedade, cada vez mais a gente vai ser presa fácil de dois perigos que a gente vê e que mais uma vez são perigos do extremo oposto. O primeiro, a gente corre o risco de cair no legalismo, é o comportamento pelo comportamento. E aí, como não tem mudança de coração, o que o legalista faz? O que o moralista faz? Ele possui regras extremamente rígidas, padrões de conduta assim super detalhados, escreve, a maioria das vezes são proibições, né? Você não pode, um monte de coisa, e você deixa de lado questões mais importantes do caráter cristão que vêm do coração. E a Bíblia alerta contra esse tipo de comportamento. Muitas vezes Jesus veio aqui e combateu arduamente os fariseus e os mestres da lei, que coavam o mosquito e deixavam escapar o camelo, que estavam tão preocupados em ser visto num comportamento irrepreensível, que se lotava de regra de um comportamento exterior, mas dentro eles eram totalmente distantes daquilo que era objetivo, porque não foi transformado o exterior. E com isso, questões importantes do caráter cristão são deixadas de lado, porque a gente não firma convicção na palavra, não é transformado por ela. E a santidade vem dessa convicção que renova a nossa mente. E com isso, transforma os nossos desejos, transforma os nossos anseios, os nossos afetos, e isso resulta numa vida agradável a Ele. Então a gente corre o risco de cair no legalismo se a gente não firma convicções na palavra, e no outro extremo a gente também cai no risco de cair naquela permissividade frouxa, é assim que o Bridges coloca, que se conforma com tudo, que se conforma com os valores, com os costumes do mundo, e que tá aqui, vai na igreja, mas o padrão moral de conduta e de vida desse suposto cristão é totalmente mundano. É o cristão secular, é o cristão mundano. Ele tá aqui, mas ele não firma convicções na palavra, então ele vive como todo mundo vive, sem pensar no que faz, por que faz e quais são as motivações por trás daquilo que ele faz. Então o caminho seguro da palavra é o de formar convicções. A palavra nos formar convicções. Nesse sentido é que nós somos tão beneficiadas por tantos recursos que hoje a tecnologia nos traz. Hoje nós estamos aqui de manhã em 130, 140 pessoas, olhando e se beneficiando de momentos em que a gente é exposto à palavra, e isso forma esperançosamente, por meio da ação do Espírito Santo, convicções em nós e nos impulsiona a agir diferente. Uma das coisas que eu mais fico feliz e grata quando encontro tantas de vocês pessoalmente é quando vocês me trazem um pouco do impacto que de alguma forma esse ministério tem trazido na vida de vocês, em relação à mudança de vida devocional, mudança de enxergar a forma como vê o mundo e consequentemente vê a Deus, vê os outros, né? Relatos já recebi, tanto me emociona, relatos de pessoas que chegam a Cristo por meio de tudo isso. Porque, lógico, nós temos oportunidades quase que infinitas hoje de formar convicções na palavra. A gente precisa escolher isso, ter o compromisso de escolher isso, que é o nosso próximo ponto. Então, Filipenses 4:8, seja por meio das lives devocionais, do clube, do Filimames, que está aí agora com as inscrições abertas para a gente colocar na nossa cabeça como que o Evangelho transforma também a nossa maternidade. Qualquer oportunidade em que a Bíblia é estudada em conjunto, e é claro, de forma insubstituível, a igreja local, aquilo que você faz com os membros da sua comunidade de fé, os encontros e contatos presenciais que você tem com eles, tudo isso te ajuda a formar convicções. Não despreze esses momentos. Não despreze a importância e a relevância desses momentos para a sua vida, em que você conhece a verdade, entende a verdade e pode então aplicar a verdade na sua vida. Primeiro ponto, então, a convicção. O segundo, o compromisso. O compromisso com a obediência. E eu achei interessante que o Bridges fala, e ele cria uma diferenciação aqui, que é a crença é aquilo que você sustenta.
Ele não usa exatamente essa palavra, mas eu acabei achando a minha melhor. É uma tradução, então às vezes a gente fica meio bocuda. Assim, fala, acho que eu gosto mais de outra palavra. Crença é aquilo que você sustenta. E a convicção é aquilo que sustenta você. Olha que definição interessante. Crença é aquilo que você sustenta. Agora, o que sustenta você é a sua convicção. Uma convicção, ela não vai ser verdadeira se ela não incluir um compromisso de viver de acordo com aquilo que você alega crer. Então, você pode até falar, não, eu tenho muitas convicções cristãs, mas se você vive de forma mundana, você está completamente equivocado. A convicção te sustenta. A convicção te sustenta a não fazer aquilo que todo mundo em volta está fazendo. A convicção é o que te sustenta a se colocar, a se posicionar contra pautas da nossa atualidade que vão totalmente contra a Bíblia. Se você não se sustenta contra essas pautas hoje, se você se cala, se omite ou treme diante disso, muito provavelmente aquilo que você chama de convicção são meras crenças e valores que te foram passados, mas que você ainda não confia o suficiente nisso tudo. Porque é isso que te sustenta a agir de forma diferente. Compromisso, então, é uma decisão de viver de acordo com as suas convicções. Certo? Porque aí elas se tornam tal, né? Uma decisão de viver segundo a palavra de Deus. Isso nós precisamos e é um caminho para a santidade. Um compromisso de viver em santidade como modo de vida. No meu aspecto moral, no meu aspecto de pureza sexual, na minha ética, nos meus valores, no meu relacionamento com dinheiro, um compromisso de viver em santidade, um compromisso de usar a Bíblia completa como a minha regra de fé e prática, certo? Porque sim, dentro de todo esse contexto que eu já apresentei, agora eu posso sim falar que ela é a minha regra de fé e prática. Toda a Bíblia, certo? Não só coisas que eu pinço ali para o meu bel prazer. Não só as partes, como diz a Marie Kondo, né, que nos dão alegria. Não tem isso, é toda a Bíblia. Eu uso todas as partes dela, não só aquilo que me agrada. Não só o Deus é amor e o Senhor é meu pastor. Mas sim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim toda aquela que é para edificação daqueles que ouvem. Mas sim, fuja de toda a imoralidade sexual. Tudo isso eu levo em consideração no meu compromisso com a obediência. Não tem espaço para brecha. Não tem espaço para, mas isso aqui não é nada demais. Todo pecado, toda transgressão é ofensiva para Deus. Certo? Eu já dei o exemplo aqui uma vez, né? Se eu te desse um copo d'água e falasse assim, coloquei só uma gotinha de veneno, mas pode tomar, tá tranquilo. Não é que eu coloquei assim, 30 ml de veneno. Não, é só uma gotinha, pode beber. Quem tomaria isso? Quem tomaria isso? Né? Então, assim, o compromisso de pureza, de santidade é total. A medida do pecado, muitas vezes a gente classifica os pecados pela consequência que isso vai ter sobre os outros. Mas, na verdade, essa é uma medida meio falha. A medida do pecado é o quanto ele afronta a majestade e a santidade de um Deus soberano. E diante disso, qualquer micro manchinha afronta a santidade desse Deus, que não é só santo, ele é santo, santo, santo. Então a gente precisa não só de um compromisso com a santidade como um estilo de vida total, mas com frequência, né? Porque senão muitas vezes isso acaba ficando meio vago demais, né? Talvez você esteja aí pensando, sim, compromisso com a santidade, estilo de vida total. Mas qual área específica de tentação você precisa levar em consideração e colocar diante do Senhor para que você esteja comprometida com a obediência em ser santa em tal área da sua vida? Nós vemos na Bíblia, Jó fez a aliança pessoal de não olhar sensualmente para uma mulher. Nós vemos que Daniel, por exemplo, resolveu não se contaminar com alimento proibido, ainda que viesse da mesa do rei. São dois homens que a gente sabe bastante sobre o comportamento deles, que deram passos coerentes com o seu compromisso de obedecer a Deus. Homens santos, homens justos, que diante da tentação deram passos muito específicos para se afastar desse tipo de coisa. Compromisso, decisões que nós tomamos em direção à santidade e que nós mantemos. Convicção, compromisso, terceiro ponto aqui da santidade, disciplina. Disciplina nas escolhas diárias. Eu gosto como ele
Ele enfatiza questões importantes da nossa vida com Deus por meio da repetição. O livro do Bridges, ele vai trazer muito essa questão do compromisso e da disciplina nas escolhas diárias. Nós temos visto, em um evento de comunicação entre mães e filhos, o quanto a nossa vida corriqueira, o nosso cotidiano, as nossas conversas mais triviais, que formam a maior parte da nossa vida, elas importam para Deus. Justamente porque elas formam a maior parte da nossa vida. Certo? E da mesma forma, as nossas escolhas mais cotidianas, as nossas escolhas diárias, revelam quem nós somos, certo? E a gente sabe o quanto isso é verdade. Não é aquela corridinha de 20 quilômetros que você faz uma vez por ano que vai te tirar do sedentarismo. São aqueles 2, 3, aqueles 20 minutos de exercício diário, ou 5 vezes por semana, 3 vezes por semana, que vão te tirar disso. São pequenas escolhas diárias. Não é o sprint, é a maratona, né? Na questão do emagrecimento a gente escuta muito, né? Nós já estamos em maio, mas o pessoal sempre fala em época de festas, né? Que fica todo mundo em crise por causa daquilo que se come entre o Natal e o Ano Novo, mas entre o Ano Novo e o Natal ninguém dá bola. E não é aquilo que a gente faz em uma semana, mas é aquilo que a gente faz nas outras 51 que vão moldar, ou que vão formar quem nós somos. É corriqueiro. É corriqueiro. Não é só você dizer não em grandes oportunidades. É no dia a dia. São as pequenas escolhas. Você já deve ter ouvido isso. Ninguém acorda um belo dia decidido a adulterar. São as pequenas coisas. São as pequenas brechas que a gente vai dando. São os pequenos deslizes, pequenos, né, no nosso ver das coisas, né, coisas que talvez não se manifestem ainda em ação, mas que a gente vai dando brecha. A gente vai dando brecha, dando brecha, dando brecha. Né? E nesse sentido, não basta só, nessas pequenas escolhas diárias, não basta só a gente dizer não para a tentação. Embora esse seja um passo importante. Eu digo não para a tentação, mas eu digo sim para os passos positivos que me dão, que eu preciso dar em direção à santidade. Eu digo não para a tentação, mas eu vou na outra direção. Eu vou na direção da santidade. Então, eu digo não para a tentação, mas eu digo sim para o contato diário com a palavra. Eu digo sim para uma vida consistente de oração. Eu digo sim para orar constantemente pela graça de Deus que me ajuda e capacita a dizer não naquela área que talvez você já tenha elencado aí na sua cabeça, que é que você tem mais dificuldade. Eu digo sim para tomar todas as medidas que sejam necessárias para evitar essas áreas de tentação. Eu digo sim para ser corajosa o suficiente para dizer não para um evento que todo mundo vai e eu sei que se eu for eu vou me descontrolar em qualquer um dos sentidos que você possa pensar, certo? Então tomar esses nãos conscientes e escolher fugir também daquelas situações que nos pegam desprevenidos. Um esforço total no cotidiano, um esforço total nas pequenas escolhas, dizer não e dizer sim em direção à santidade. Certo? Convicção, compromisso, disciplina nas minhas escolhas diárias, dependência do Espírito Santo. Nós somos, vocês já sabem, mas eu amo lembrar. Nós somos pessoalmente responsáveis, mas nós somos totalmente dependentes no exercício da piedade. A gente não pode mudar o coração. Lembram disso? A gente falou disso ontem, inclusive, de novo. A gente não pode mudar o nosso coração e, aliás, a gente também não pode mudar o coração dos nossos filhos. A gente precisa parar de agir como se nós fôssemos as nossas salvadoras e resgatadoras, tá? Inclusive, isso tá bem... Foi talvez uma das respostas mais que eu mais recebi, o feedback de vocês. Se você não assistiu a live de ontem à noite, a reprise, né, da live tá disponível, perguntas e respostas, tá no feed aqui do Instagram, tá bom? Dia 2, perguntas e respostas. Falamos muito sobre isso, sobre como muitas vezes a gente tenta não só se transformar, como a gente tenta também transformar os nossos filhos. E aí, se a transformação não acontece no ritmo que a gente quer, quando a gente se irrita, esbraveja, grita, etc. Né? A gente não pode mudar o nosso coração, mas nós podemos e devemos nos valer dos meios que Ele usa para isso. Lembra de Romanos 12:2 de novo. Nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. E esse termo de transformação é o mesmo termo usado para metamorfose. Uma transformação completa que deve acontecer. E essa renovação é uma obra exclusiva do Espírito Santo em nós, porque ela é completa.
Ela muda os nossos valores, muda os nossos afetos, muda os nossos desejos, mas nós nos empenhamos nessa direção. Essa é a nossa parte. A gente já falou bastante sobre isso, mas a gente não pode esquecer. Nós dependemos totalmente do Espírito Santo para isso. E nós fazemos a nossa parte. E por último, da santidade, a gente ainda vai falar rapidinho sobre fidelidade. A santidade, ela também é uma consequência do meu desejo centrado em Deus, que é um dos componentes da piedade. E muitas vezes a gente fica mais aborrecido, a gente acaba cedendo à tentação ou cedendo à pressão, principalmente em situações públicas, né? A gente acaba cedendo, não vivendo de acordo com as nossas convicções, caindo em tentação, caindo em pecado, porque no fundo a gente está mais preocupado do que as pessoas vão pensar de nós, do que no caráter de Deus ser desonrado por meio da minha atitude. Nós somos incapazes de suportar aquela decepção de fracassar. E isso nos deixa muitas vezes com a ideia do quanto a gente, mesmo nesse exercício da piedade, ainda precisa ter os nossos desejos reordenados para que fique muito claro se a gente realmente deseja Deus. Se os nossos desejos e afeições estão centrados em Deus. Esse conceito é essencial na piedade. Na santidade, desculpa. Esse conceito é essencial na santidade. Veja só, aqui no livro do Exercita-te na Piedade, na última página 159, na última página que ele está falando sobre santidade, ele escreve algo que eu achei fantástico. A piedade é, antes de tudo, centralidade em Deus. Esse conceito é de suma importância na área da santidade. O desejo de santidade, a motivação para buscar a santidade, deve ser desejo e motivação que tenha Deus como centro. O desenvolvimento dessa motivação centrada em Deus demanda prática ou treinamento. Não acontece sem mais nem menos. Nós somos, por natureza, centrados no eu. Puxa, como a gente tem visto isso esses dias, né? Eu acho que Deus realmente quer algo conosco em relação a esse tema nos últimos dias. Se nós examinarmos a nós mesmos com diligência, nós verificaremos que muitas vezes a nossa motivação está centrada no eu. Devemos confessar essa falha e renunciar a ela, bem como a qualquer ato de desobediência. Então buscar uma motivação que tenha Deus como centro. Que Ele nos ajude nisso. Então, vimos a santidade, vimos as 5 questões que nós devemos considerar no exercício da santidade. Vamos lembrar que santidade, o padrão é ser sem pecado, que embora esse status só vai ser atingido na sua plenitude, na glória, nós aqui estamos progressivamente caminhando nisso. Não devemos nos contentar com o mínimo de pecado. Nosso alvo deve ser pecado zero. E que isso venha de uma atitude de formar convicções na palavra, de compromisso com a obediência, de dependência do Espírito Santo, de disciplina nas escolhas diárias e de uma mentalidade totalmente centrada em Deus. E aí a gente chega na fidelidade. Quase todos, por que eu coloquei santidade e fidelidade junto e no começo? Porque cada capítulo está em um lugar ali do livro, tá? Mas eu juntei, porque quase todos os aspectos da vida cristã, elas repousam sobre a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus, ela aparece tanto em preceito como como em exemplo, em quase todas as páginas da Bíblia. É impossível a gente falar de tudo aquilo que Deus fez e faz ao longo da história e da nossa história, sem de alguma forma tocar na sua fidelidade. A fidelidade é uma característica divina que nós devemos espelhar. Ela é extremamente valiosa, mas poucas pessoas de fato se importam com ela, em ser uma pessoa fiel. Muitas vezes a gente pensa, o fiel é o que não trai o marido, ponto, acabou, isso é fidelidade, todo o resto você pode não ser, né? Mas não, o que é a fidelidade? A Bíblia traz a noção de fidelidade como a pessoa fiel sendo alguém firme e com a qual a gente pode contar. A pessoa fiel é aquela de quem a gente pode depender. A pessoa fiel é aquela pessoa que é digna de confiança. A pessoa fiel, ela é leal. É uma pessoa responsável em todos os seus relacionamentos. E ela é absolutamente honesta e ética
em todos os seus negócios. Essa é a pessoa fiel. A pessoa com quem você realmente pode contar. Com quem você realmente pode, de quem você realmente pode depender. Aquela pessoa que talvez já esteja vindo na sua mente, que você pensa assim, se eu coloquei na mão dela, vai sair no prazo e vai sair direito, né? Essa é a pessoa fiel. E Daniel nos é colocado como alguém fiel. Em Daniel 6, Daniel 6:4, Daniel nos é apresentado. Enquanto todo mundo estava indo atrás de Daniel para jogar ele na cova, veja só o que é dito aqui, Daniel 6:4. Diante disso, os supervisores e sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. A pessoa fiel é aquela que as pessoas que não gostam dela ficam desesperadas tentando achar alguma coisa contra ela, mas elas não conseguem. Elas não conseguem. E talvez seja isso que as irrite, porque ela é um espelho de algo que elas não estão conseguindo refletir. A pessoa fiel é aquela de quem não tem o que falar. Devoção em ação. Santidade em operação. Essa é a pessoa fiel. E ela se caracteriza por alguns traços também. Primeiro, a pessoa fiel, ela tem uma honestidade absoluta. A pessoa fiel é aquela que é completamente honesta naquilo que ela diz nos assuntos pessoais. Agora, toma cuidado. A gente tem falado bastante sobre a questão da verdade, né? E de que nem sempre a verdade é útil. Mas sim, a pessoa que é totalmente honesta, quando ela diz algo, ela está dizendo a verdade. Ela diz essa verdade em amor, porque ela está comprometida com... Ela é centrada em Deus, então ela não vai usar da verdade como uma ferramenta de destruição, de vingança, de humilhação, nada disso. Mas ela é absolutamente honesta nos seus relacionamentos. Ela é comprometida com a verdade amorosa na forma como ela trata as outras pessoas. Para a pessoa fiel, não existe aquela mentirinha social, sabe? Não existe a mentira social. Aliás, tem uma pessoa, não sei o nome, mas é uma humorista que viralizou aí nas últimas semanas. Eu confesso pra vocês que no começo eu achava meio engraçado, agora eu acho um pouquinho too much. Mas ela é aquela pessoa, ela viralizou porque ela é colocada em situações sociais em que, ao invés de responder da forma como a gente normalmente responde por educação, mas não é aquilo que a gente quer dizer, ela é aquela pessoa que fala assim na lata, tudo. E aí, ela acaba... Você pensa por um lado, você olha e fala, bom, isso é honestidade. É uma página humorística, né? Claro, não é assim puxa, siga, fale como ela, não é nada disso. É uma página humorística, mas ao mesmo tempo, quando a gente começa a olhar, a gente pensa, puxa, isso não é exatamente o que você ser honesto significa. Certo? Porque por mais que a pessoa esteja falando aquilo que ela pensa, muitas vezes o que a gente olha quando a gente escuta, a gente fala, então acho que a questão não é que ela não tá falando o que ela pensa, a questão é que ela precisa mudar o que ela pensa, para que daí a honestidade dela reflita o caráter de Deus. E isso é uma coisa que muitas vezes aquelas pessoas que falam, eu sou transparente, eu falo mesmo, eu sou honesta, como se isso fosse uma qualidade, essa pessoa precisa parar e pensar no fato de que, ok, isso é honestidade, mas se a sua honestidade está vindo de um coração que está completamente cheio de pecado, a sua honestidade vai ser pecaminosa. Entende? Essa é a questão que muitas vezes essas pessoas que se orgulham de dizer o que pensam, ainda doa quem doer, elas precisam entender esse fato e serem confrontadas diante desse fato. A gente precisa, a pessoa honesta, de acordo com a fidelidade que Deus nos chama a ter, ela é comprometida com a verdade amorosa. As mentiras sociais, então, não vão ter espaço na pessoa fiel. E o que é uma mentira social? É quando é a mentirinha branca, que você fala assim, isso aqui não é nada, eu mexi um pouquinho nos fatos da história só, mas assim, ela ainda tá muito fidedigna, eu coloquei uma exageradinha ali só pra dar um pouquinho mais de emoção e tal. Não. Nada. Ninguém encontra nada
para dizer de uma pessoa fiel. Nenhum pedacinho. Totalmente comprometida com a verdade. Honestidade absoluta. Absoluta. Por que isso é tão importante? Lucas 16:10 fala para nós que a pessoa que é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Mas quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Ser honesto nas pequenas coisas é de extremo valor. Nós precisamos combater esses pequenos deslizes, porque a pessoa fiel, ela tem honestidade absoluta, ela é totalmente comprometida com a verdade, certo? Além da honestidade absoluta, a pessoa fiel, ela é plenamente confiável. Você pode contar com ela. Você pode contar com ela para as coisas. Dá para contar com você? Dá para contar com você? Daniel não atrasava, cumpria os compromissos, honrava suas palavras, levava em consideração que as suas palavras podiam afetar outras pessoas e isso fazia com que ele agisse com sabedoria. Nós precisamos ser responsáveis. Aquilo que a gente assume, nós precisamos ser responsáveis por aquilo que a gente assume. Mesmo que isso seja custoso para nós. Aí vem o próximo aprendizado, né? É sempre uma cadeia, tá vendo? Você fala, não, agora eu sou uma pessoa responsável, eu honro todos os meus compromissos, mas eu tô assim esbudegada, sem qualidade de vida. Beleza, então vamos para a próxima parte. A próxima parte é a sabedoria para assumir só aquilo que a gente pode dar conta com responsabilidade e com excelência e sem bagunçar as prioridades que Deus nos dá. Certo? Talvez essa seja a pancada que eu deveria receber. Nós devemos ser responsáveis, isso é uma coisa que Deus tem trabalhado muito na minha vida. A gente precisa ser responsável e fazer com excelência, mesmo que isso nos custe, mas isso nos ensina também a ter sabedoria naquilo que a gente assume, para que as pessoas possam sim contar 100% com a gente para tudo aquilo que a gente assumiu fazer, certo? Não confunda a pessoa com quem pode contar com ela, com aquela pessoa que está sempre disponível, com aquela pessoa que sempre fala sim para tudo, com aquela pessoa que sempre aceita tudo, que não, eu vou sim. Não, essa não é disso que a pessoa fiel é caracterizada. A pessoa fiel, ela honra os seus compromissos em primeiro lugar diante de Deus. Ela conhece as suas prioridades diante de Deus. E porque ela sabe quais são as suas prioridades diante de Deus, ela sabe aquilo que ela pode assumir em cada esfera da sua vida, de forma que você possa contar com ela na sua totalidade para tudo aquilo que ela disser sim. Para tudo aquilo que ela disser sim. Essa é a pessoa totalmente confiável, certo? Uma pessoa que você pode contar para aquilo que ela assumiu fazer. A última coisa da pessoa fiel é a lealdade em toda a prova. Lealdade a toda a prova. A pessoa fiel, ela é totalmente honesta, totalmente confiável, totalmente leal. O amigo ama em todos os momentos. Melhor exemplo bíblico de amizade entre dois humanos na Bíblia está em Davi e Jonatas. Davi e Jonatas, uma lealdade a toda a prova. A toda a prova. Jonatas, filho do rei que buscava matar o seu melhor amigo. Lealdade a toda a prova. E cuidado, na verdade, também, para não confundir lealdade a toda prova com aquela lealdade cega. Aquela lealdade que se recusa a admitir os erros e falhas do amigo. Por isso que sempre que a gente apresenta uma coisa, a gente precisa não pegar só um pedaço dela, a gente tem que pegar o todo. A lealdade a toda prova, ela não seria coerente com o fato de você ser totalmente honesto com seu amigo se você se recusasse a exortar o seu amigo quando precisa. Então a pessoa leal, ela tá sempre junto, ela tá sempre perto para amar, para ajudar e para confrontar. Porque se ela é fiel, ela também é honesta em amor com seu amigo. Ela fala o que precisa ser falado, mas ela tá sempre do lado. Ela fala para edificar, não para ferir. Ela fala para edificar e não para ferir. Ela é leal, ela é confiável, ela é honesta. A fidelidade, então, implica numa absoluta honestidade, numa total responsabilidade e numa inabalável lealdade. Essas são as palavras do Bridges para nós. Nós devemos, então, desenvolver convicções consistentes com esse padrão. E se você, de alguma forma, enxerga na sua vida
questões que precisam ser trabalhadas em relação à sua santidade ou em relação à sua fidelidade, vamos lembrar do que a gente viu na semana passada em relação a como a gente cresce nessas coisas. Nós crescemos nessas coisas, na verdade não precisa nem da semana passada, dá para lembrar do comecinho de hoje. Nós crescemos em cada um desses traços quando nós formamos convicções acerca de santidade, convicções acerca de fidelidade e deixamos que a verdade bíblica renove a nossa mente, transforme a nossa conduta e nos torne pessoas que estão constantemente se despojando do velho homem, renovando a nossa mente e nos revestindo do novo, assumindo convicções, compromisso com a obediência, disciplina nas escolhas diárias, dependência do Espírito Santo e um desejo maior de Deus, porque isso nos torna mais santos. E também no sentido da fidelidade, nós somos pessoas que os outros podem contar porque nossas palavras serão verdadeiras e amorosas, e podem contar porque nós seremos leais. As pessoas podem contar conosco. Deus é fiel, Deus é assim, Deus é totalmente santo, Deus é totalmente fiel. A vida piedosa ativamente vai atrás desses dois traços de caráter de Deus que Ele deseja que a gente espelhe. Então, como eu disse... Tô vendo da Raquel, hoje foi difícil. Como eu disse, eu tinha avisado semana passada, hein? Que nos cabe em todos esses episódios que virão agora. Avaliação e humildade. Que a gente tenha humildade de mudar. Que a gente tenha a humildade de mudar. Porque isso é o exercício da piedade constante na nossa vida. Amém? Maravilha, gente! Nos veremos então semana que vem para mais um episódio da nossa série Vida Abundante. Deixa eu só olhar aqui no meu esqueminha para eu já te passar qual é o tema da semana que vem. Então, santidade e fidelidade essa semana. Semana que vem nós vamos falar sobre humildade, tá bom? Venham felizes, venham animadas, venham humildes para sermos confrontadas diante da palavra de Deus sobre a humildade e a necessidade de nós nos exercitarmos em piedade, crescendo em humildade. Amém? Eu espero vocês. Beijo. Até semana que vem. Fiquem com Deus.